Olá pessoal, tudo bem? Então vamos dar uma conferida aí nesse assunto que está deixando muita gente preocupada, que é se a Selic começar um ciclo de alta, começar a subir, será que todos os tesouros IPCAs vão subir atrás? E esse pensamento, gente, ele é defendido por muitos influencers, por muitos youtubers, até por alguns economistas. Só que o que a gente tem que perceber é o seguinte: a taxa Selic, ela é a taxa de curto prazo, ela é a taxa ali para um ano menos, certo? Ela é uma taxa que vai ter correlação ali com o prefixado mais próximo, e olhe lá, certo? O prefixado mais próximo a vencer que está fora do rol, talvez pré-22, certo? Que pré-23 já começa a ficar mais alto e pré-24 também. Pré-24 hoje em dia está muito mais alto até que a pior expectativa da Selic, né? Então a Selic, ela tem esse papel de ser ali o curto prazo dentro de uma curva de juros, dentro de uma estrutura a termo da taxa de juros. Então essa curva de juros, pessoal, ela é uma curva que, se a economia está bem, ela é uma curva harmônica, em que cada pecinha vai exercer o seu papel, vai ter o seu prazo, vai exercer a sua influência na economia. E o que acontece? Quando a economia está com algum problema, as taxas podem estar deslocadas. Então, por exemplo, lá em 2014, 2015, quando a inflação estava muito alta, o que aconteceu com a taxa de curto prazo? Ela teve que ficar super alta, ela foi para 14,25 para sufocar aquela inflação, e os tesouros IPCAs, eles pagavam IPCA mais 6, certo? E aí você tinha assim uma inflação de 6%, já em 2016 6%, IPCA mais 6, 12%, e a Selic ainda era 14%, então estava bem disfuncional. Hoje o mercado diz que a curva que a Selic está deslocada, ela está lá embaixo e a curva está um pouco acima, certo? Então, buscar essa harmonia fica interessante para a economia. Até porque, pessoal, a gente também está revisando aí algumas coisas que eu já falei nos vídeos anteriores, mas é importante porque tem a ver com o contexto, que é o seguinte: o mercado espera esse aumento da Selic para quê? Para conter a inflação, para conter essa alta do dólar, para ver se atrai um pouco mais de dólares e equilibra mais o câmbio para um controle melhor da inflação, e também a inflação do atacado. E a questão, pessoal, é a seguinte: nós temos indícios agora da economia para perceber que essa inflação realmente ela vem de uma economia mais aquecida. Eu acho que sim, tá? Qual é o fato que eu estou me baseando para comentar isso? O ICBR, tá? O ICBR, que é a prévia do PIB, que veio forte em janeiro. E isso pode demonstrar economia aquecida, e a gente sabe que no Brasil economia aquecida traz inflação junto, certo? Então, gente, posto isso, vamos dar uma olhada nos movimentos do Banco Central na Selic. Veja aqui que por um longo período ela foi em 6,5, ela ficou em 6,5 desde março de 18, até eu vou olhar depois. E aqui nessa coluninha do cantinho direito tem o CDI, que é a Selic de verdade, a Selic praticada, né? Porque essa aqui é a Selic meta, que é o máximo, e aqui é a Selic praticada no mercado, que é 100% CDI. Tá? Então é bem boa essa tabela. Você acha essa tabela, gente, digitando Selic histórico no Google, tá? E você vai no link do Banco Central, do bcb.gov.br. Aí você acha essas informações. Então ela ficou ali por um longo período em 6,5, ó. Daí em julho de 19 baixou para 6, 5,5, 5, 4,5, 4,25. Lá por fevereiro do ano passado, então, o Banco Central achou que podia diminuir um pouco a aceleração, tirar um pouco o pé do acelerador e de repente parar ali nos 4,25, 4. Mas aí o que veio, pessoal? Veio o problema da doença,
que pegou forte o Brasil em março, né? E aí eles derrubaram mais 50 points base para 3,75, e 18 de março é uma data ali que foi, ou foi 18, 16, 19, foi por aí, gente, tá? Quem for mais detalhista aí pode colocar nos comentários. Foi a mínima do índice Bovespa em 2020 e a mínima do IFIX, tá? E de diversos fundos imobiliários. Foi por aí, ou dia 18, 16, 19 de março, foi por aí que aconteceram essas mínimas. E aí foi o começo de uma reunião com vigência a partir do dia seguinte, queda de 50 points base. E na reunião seguinte, pessoal, alguém se lembra o que aconteceu? Vamos olhar? Olha ali, ó. 6 de maio, o Banco Central cortou 75 points base. Por isso que tem alguns economistas falando agora que talvez devesse aumentar 75 pontos base, porque já houve corte de 75 no passado. E não foi só esse, o seguinte também. Olha ali, ó. 17 de junho de 2020 caiu de 3 para 2,25, ou seja, cortou mais 75. Depois cortou 25 e aí ficou nos 2% atuais, tá? Bom, pessoal, agora sim, ó, então o pessoal está muito preocupado, achando que a Selic vai aumentar, que os tesouros IPCAs vão aumentar, e a leitura que eu faço, a minha tese de investimento é a seguinte, é que não, é que vai baixar, porque vai haver uma redução da percepção do risco. E para isso, pessoal, eu selecionei algumas telas do Tesouro Direto que o Infomoney publicou, reproduziu, né? Porque o Tesouro não guarda essas telas para a gente, é uma pena. E vejo aqui que interessante, pessoal. Dia 2 de outubro de 2019, vejam ali embaixo a data, nós tínhamos uma Selic de 5,5, é isso? Vamos ver, 2 de outubro de 19, 5,5. Aqui, ó, de 19 de setembro a 30 de outubro. Então estava em 5,5. 5,5 de Selic, pessoal. Muito acima do que o mercado prevê. Agora o Boletim Focus está prevendo 4,5 para o fim do ano. Nós temos também um leilão que mostra essa tendência também, leilão do dia 11 de março, que a gente comentou no canal terça-feira. Olha aqui, pessoal, naquela época, quando a Selic estava em 5,5 em outubro de 19, nós tínhamos IPCA 24 a 2,6 e os IPCAs longos, 35 e 45, a 3,4. Bem menor que as taxas de agora, 3,7, certo? Nós tínhamos o Tesouro Selic, a Selic mais 0,02, certo? E nós tínhamos o prefixado mais curto a 5,5. Exatamente a mesma coisa que a Selic. Veja só. E o prefixado mais longo a menos de 7. Então, pessoal, não é só a Selic, é a percepção do risco, é a avaliação do risco, é a avaliação do comprometimento e da agilidade do Banco Central com a manutenção da meta de inflação. Aí nós temos outra tela aqui do dia 18 de outubro, Selic em 5,5, e não impediu dos títulos recuarem, ó. O IPCA 24 caiu de 2,60 para 2,24 e os IPCAs longos de 3,43 para 3,2. Opa! Para 3,2. Veja isso, pessoal. Que taxas minúsculas. O IPCA 50, que agora nós não temos mais ele, nós temos 55, que está 4,2. O IPCA 50 aqui estava 3,13 e a Selic era 5,5%. Vamos ver outra data. 1º de novembro, pessoal. 1º de novembro, nós já tivemos uma redução. A Selic foi para 5%. E aqui nós tivemos nas mínimas históricas, tá? Nós tivemos 2,01 no IPCA 24 e 2,92 menor do que 3% no IPCA 35 e 45, gente. Menor que 3%, 1º de novembro de 2019, certo? Mas qual era o panorama de risco aqui, pessoal? Tá? A Selic 5%, 5%, mais que o dobro da Selic atual. Nós tínhamos o quê? Reforma da Previdência recém-aprovada. Nós não tínhamos o problema de saúde, nem aqui, nem em lugar nenhum do mundo, era novembro de 19.
certo? O primeiro caso da doença foi descoberto na China no final de 2019, se não me engano foi dia 30 ou 31 de dezembro. Então, quer dizer, não tinha o problema, não tinha. Olha aí como estavam as taxas, olha aí como estava o IPCA mais longo com juros semestrais, 3,19. Olha aí, ó, o pré-22 a 4,8, né? E a Selic a 5%. Por que estava 4,8 aqui? Porque já se previa que na próxima reunião a Selic baixaria, e baixou no dia 12 de dezembro de 19, baixou para 4,5. Então o prefixado já tinha uma Selic embutida de 4,5. Vejam como isso que eu sempre falo dos leilões, pessoal, funciona. Tem uma Selic embutida no prefixado mais curto, certo? E a gente extrai dali e fala para vocês. Vamos ver outra tela aqui para a gente... então, depois que baixou para 4,5, no dia 13 de dezembro, as taxas saíram um pouquinho mais altas, porque o mercado começou gradativamente a estressar depois dessa mínima taxa, assim que a reforma da Previdência foi aprovada, ali final de outubro, né? Aí as taxas começaram gradativamente a subir, aí depois veio o problema mundial, pegou forte o Brasil em março, né, de 2020, que a gente está em dezembro de 19, aqui a Selic era 4,5, era o que está se pensando que voltará a ser em 12 meses, ou seja, para março do ano que vem, março de 22. Então olha aqui, ó, o IPCA mais curto é 2,2, agora o IPCA mais curto é 3,09, 3,10, 3,05, 3,15, certo? Os IPCAs mais longos agora estão na casa dos 3,7, aqui estava menos de 3,2. Então, pessoal, vejam que não é a Selic, é a percepção do risco, E eu acredito fortemente que se a Selic for mantida em 2%, o mercado vai estressar muito, certo? Porque o mercado vai estar vendo um Banco Central talvez muito parado. Se o Banco Central aumentar 2,25, eu acho que o mercado estressa, mas não tanto, porque aí eles vão ver que o Banco Central está vendo que precisa aumentar a Selic, mas está sendo muito vagaroso, certo? Se aumentar para 2,50, acho que o mercado vai reagir bem e as taxas vão continuar caindo sensivelmente, paulatinamente, como a gente tem visto aí na inclinação da curva do DI futuro, certo? Acho que essas quedas vêm devagarinho para o Tesouro se o Banco Central, o Copom, aumentar a taxa para 2,5, porque vai ser uma redução da percepção de risco. O mercado vai perceber que o Banco Central está empenhado no controle da inflação, no controle do câmbio, e, enfim, todas essas questões importantes para a economia do Brasil. Então, pessoal, eu quero tranquilizar vocês, certo? Claro que isso é uma tese, é uma teoria de investimento, não tem nada comprovado. A gente, assim como vocês, a gente investe e está acompanhando o mercado, está vendo o que está acontecendo e está tentando pensar junto, tentando se colocar na pele do Banco Central, na pele do gestor e na pele do investidor pessoa física para ver como agir em cada cenário. E eu acho que o cenário de agora precisa exatamente disso. O Banco Central precisa mandar uma mensagem que está antenado para a inflação, que vai agir rápido e que não vai deixar esse dragão voltar, certo? Às 19 horas, um pouquinho antes, um pouquinho depois, nós temos um encontro marcado com a nossa leitura crítica, imparcial, do resuminho do comunicado do Copom sobre a decisão da nova Selic. Tá bom, pessoal? Muito obrigado por ouvir e bons investimentos a todos.